Neste vídeo, vamos explorar como o sal, além de ser um ingrediente comum na nossa cozinha, também é uma poderosa ferramenta espiritual. Fique atento, porque vou te contar 3 formas de usar o sal para quebrar maldições e atrair bênçãos para a sua vida. E se você já se perguntou por que Jesus disse que somos o sal da terra, vou te dar a resposta no final, e ela vai te surpreender. Antes de mais nada, precisamos entender algo essencial. Tudo no universo foi criado por Deus, por meio dele e para ele. Nada acontece fora da sua vontade, e isso inclui o sal. Deus criou o sal com um propósito claro. Nada que existe foi feito sem a mão de Deus. Isso vale até para os menores detalhes, como o sal. Ele foi pensado antes da própria vida surgir. Na Bíblia, vemos em Gênesis que Deus criou o céu e a terra. E o sal, sendo um mineral, foi parte dessa criação desde o começo. A igreja frequentemente evita falar sobre como Deus atribui autoridade não apenas aos seres humanos, mas também aos elementos da natureza, como plantas, animais e minerais. Cada coisa tem um propósito divino. Por exemplo, o fogo consome tudo o que toca, a água dá vida, e o sal tem a função de preservar e purificar. O sal é, assim, um instrumento nas mãos de Deus. Ele tem o poder de fortalecer nossa fé, assim como preserva os alimentos. Eu quero convidar você a refletir. Como o sal tem impactado sua vida? Talvez você tenha histórias de como ele trouxe transformação, cura ou bênçãos. Se você tiver algum testemunho, compartilhe nos comentários. Muitos de nós somos inspirados ao ouvir como Deus usou algo simples, como sal, para fazer grandes milagres na vida das pessoas. Na antiguidade, as pessoas acreditavam no poder do sal. Ele era essencial para conservar alimentos e até foi usado como moeda na Roma antiga, de onde vem a palavra salário. Hoje, é comum aceitarmos a unção com óleo, mas muitas pessoas questionam o poder do sal. A verdade é que o sal, assim como o óleo, tem um propósito espiritual. Alguns tentam associar o sal a práticas malignas, mas isso é uma mentira do inimigo. O sal é um elemento criado por Deus, e ele usa o que criou para cumprir seus planos. Jesus nos disse: "Vós sois o sal da terra." E isso não deve ser interpretado de forma superficial. O sal tem uma função espiritual profunda. Muitas vezes no Novo Testamento, o óleo é mencionado, como na unção de Jesus e de pessoas doentes, mostrando que Deus usa materiais para refletir o espiritual. Por que não podemos fazer o mesmo com o sal? O sal, como o óleo, tem um propósito divino e precisamos entender e aplicar isso. Em Mateus, Jesus nos lembra que somos o sal da terra. Não podemos permitir que o inimigo roube essa verdade de nós. Assim como os profetas usaram objetos como óleo, água e até cajados para manifestar a vontade de Deus, o sal também deve ser reconhecido como um instrumento poderoso. Não adoramos esses objetos, mas os utilizamos com fé e propósito, conforme Deus nos instrui. Se Deus nos diz para ungir com óleo, devemos fazer isso. O mesmo vale para o sal. Estamos deixando passar uma arma espiritual poderosa ao ignorar o sal. Outro exemplo bíblico é o cajado de Moisés. Deus deu a Moisés o poder de usar o cajado para manifestar a sua autoridade, transformando-o em uma serpente. Deus usou o que estava à mão de Moisés para cumprir seu plano. O sal, assim como o cajado, é uma ferramenta que Deus nos dá para agir em seu nome. Agora, precisamos refletir. Como estamos usando os recursos que Deus nos deu? Estamos reconhecendo o poder espiritual que o sal carrega? Satanás, como usurpador, tenta distorcer tudo o que é sagrado, fazendo-nos acreditar que o sal é uma ferramenta maligna. Mas, na verdade, o sal é uma dádiva de Deus, e quando o usamos corretamente, ele se torna uma arma espiritual contra o mal. Deus é soberano, e o inimigo não pode corromper o que Deus criou. O sal é uma ferramenta espiritual com autoridade para purificar, fazer alianças e até trazer julgamento. Não precisamos temer quando o sal é usado contra nós, porque, em Cristo, temos autoridade para anular qualquer maldição. O sal foi dado a nós para ser uma bênção, e se a igreja tem abandonado seu uso, é hora de nos relembrarmos de sua verdadeira função. No Antigo Testamento, vemos que o sal foi usado para purificar, fazer alianças e até como um símbolo de julgamento. Em Gênesis,
a esposa de Ló se transformou em uma estátua de sal, mostrando que o sal também é um símbolo de justiça divina. Em Levítico, Deus instrui que as ofertas sejam salgadas como um ato de purificação, mostrando que o sal tem poder de purificar o que é impuro. E em 2 Crônicas, vemos que o sal é usado para estabelecer uma aliança perpétua com Deus. O sal, portanto, tem 3 grandes atributos espirituais. Ele purifica, faz alianças e tem autoridade sobre as maldições. Essa compreensão nos ajuda a ver o sal não apenas como um ingrediente comum, mas como um poderoso símbolo espiritual. O inimigo tenta distorcer esse poder, mas nós, como filhos de Deus, precisamos recuperar e usar o sal para cumprir o plano divino. A Bíblia nos ensina que o sal é uma ferramenta sagrada que, quando usada corretamente, pode trazer bênçãos e purificação para nossas vidas. Hoje é hora de entendermos a verdade sobre o sal e começar a usá-lo como uma arma espiritual para quebrar maldições, fortalecer nossa fé e estabelecer alianças com Deus. Glória a Deus! Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Ló, em um momento de desespero, cometendo um ato de incesto com suas próprias filhas, gerou 2 filhos, Moabe e Amon. Esses 2 filhos originaram povos que, ao longo da história, constantemente lutaram contra Israel. Esse triste episódio destaca como a perversão sexual pode ter efeitos devastadores nas gerações seguintes. Não é raro encontrarmos famílias que enfrentam problemas de relacionamentos, casamentos fracassados ou até abusos, sem saber o porquê. A verdade é que muitas vezes essas dificuldades vêm de atitudes imorais dos nossos antepassados, que acabam se refletindo nas vidas dos descendentes. Talvez você se pergunte por que certos problemas parecem se perpetuar em sua família, ou por que seus filhos enfrentam dificuldades em seus relacionamentos, mesmo em um contexto cristão. A origem desses problemas pode estar diretamente ligada aos pecados cometidos por gerações passadas, e a Bíblia nos oferece uma solução para quebrar essas cadeias de maldição. Em Sofonias, encontramos uma orientação poderosa para trazer libertação a nós e aos nossos filhos. O uso do sal consagrado a Deus, acompanhado de uma oração específica. Ao seguir esse ritual com fé e confiança, podemos ver a mudança acontecer. Senhor Deus de Israel, agradeço por me encontrar e me dar sua palavra. Peço perdão pelos pecados de minha família, de meus pais e avós. Perdoe a imoralidade que corre em nossas gerações. Hoje, consagro o sal diante do seu altar e peço que toda a maldade que tem pesando sobre minha família seja quebrada. Em nome de Jesus. Amém. O sal tem um significado profundo na Bíblia, sendo usado tanto para abençoar quanto para amaldiçoar, dependendo da intenção. Em algumas passagens, o sal representa o castigo sobre a maldade, como é o caso do Salmo 107, onde se fala da transformação de terras férteis em desertos de sal devido ao pecado. Em outras, ele simboliza purificação e bênção, como quando Eliseu usou o sal para curar as águas amargas, trazendo a restauração e a vida. O sal, para o cristão, não é apenas um tempero ou um elemento comum. Ele é um símbolo poderoso do pacto de Deus com seu povo. Em momentos de guerra espiritual, o sal se torna uma arma de proteção, podendo ser usado para desferir golpes contra as forças do mal. Se você sentir que o inimigo está atacando sua família ou seu território espiritual, consagrar o sal a Deus e usá-lo em oração pode trazer libertação e proteção. Além disso, a aliança do sal é mencionada na Bíblia como uma aliança eterna, conforme registrado em Números 18. Ela não é algo exclusivo do povo de Israel, mas continua válida para todos aqueles que, como filhos de Deus, honram sua palavra. Assim como o sal preserva alimentos e impede a deterioração, ele também simboliza a fidelidade e a durabilidade da aliança entre Deus e seu povo. A Bíblia também fala sobre como o sal era usado em rituais de purificação. Ele era essencial para consagrar e santificar tudo que era oferecido a Deus. Quando você traz algo para o altar, como suas ofertas e dízimos, é importante garantir que esses recursos também sejam purificados e consagrados para o Senhor. Algumas igrejas adotam o uso do sal, borrifando-o sobre as ofertas para purificar e consagrar tudo ao Senhor, seguindo os princípios bíblicos de limpeza espiritual. A prática do sal como um símbolo de aliança
não é apenas uma tradição do passado. Ela continua sendo uma forma de selar pactos de amizade, fidelidade e proteção até os dias de hoje, como ilustrado em uma história antiga do Oriente Médio, onde um homem fez uma aliança com Saul, com um ladrão, e essa aliança foi mantida com grande respeito e lealdade. Assim, ao usar o sal consagrado, lembre-se de sua força espiritual. Ele é um lembrete da aliança perpétua que Deus fez conosco e da promessa de que, através de Jesus, somos restaurados, curados e protegidos. Vamos refletir sobre algo que pode parecer simples, mas tem um significado profundo. O sal. O sal foi um símbolo de aliança entre Deus e o homem desde os tempos bíblicos, representando tanto a purificação quanto o compromisso. No Antigo Testamento, ele estava ligado a pactos sérios, e Deus usava o sal para selar esses compromissos. Mas o que isso realmente significa para nós hoje? Imagine um comerciante que, sem dinheiro suficiente para fechar um negócio, faz uma aliança de sal com um pastor. Ele promete pagar o restante de sua dívida após 60 dias, e ambos celebram um pacto com uma refeição de sal. No entanto, o comerciante morre antes do prazo, mas seu filho, consciente da aliança, cumpre o compromisso e paga a dívida. Isso nos ensina algo importante. Um pacto é algo sério e deve ser cumprido, não importa o que aconteça. Deus também estabelece pactos conosco, e a aliança que ele faz com o homem é igualmente sagrada. Não podemos simplesmente afirmar que estamos em um relacionamento com Deus e viver de qualquer jeito. O compromisso com Ele exige ações, não apenas palavras. Agora, falando sobre as batalhas da vida, muitas vezes pensamos que, só porque somos cristãos, devemos esperar que Deus resolva tudo sem que façamos nada. Mas a Bíblia nos ensina que devemos lutar pelas nossas bênçãos. Assim como Davi enfrentou o exército de 18.000 arameus no Vale do Sal e saiu vitorioso, devemos também enfrentar as nossas batalhas. Deus nos dá a vitória, mas precisamos agir em fé. Não podemos apenas esperar sentados. O sal era um símbolo poderoso de aliança, mas também de guerra. Ele estava presente quando Davi derrotou seus inimigos e nos lembra de que devemos ser firmes e dispostos a lutar pela nossa fé e pelas bênçãos de Deus. O sal purificava e consagrava, e era usado para selar acordos. No entanto, não basta apenas ter o sal, é necessário ter a fé e a ação. Deus pode usar o sal para abençoar, mas também para nos alertar sobre o que pode acontecer se não agirmos corretamente. Mas como isso se aplica à nossa vida? Será que estamos realmente nos dedicando a Deus, ou apenas esperamos que Ele resolva tudo por nós? O sal, assim como a fé, exige dedicação. Para que ele seja eficaz, devemos ser puros e focados no que Deus quer para nossas vidas. A história de Davi nos mostra que as bênçãos não caem do céu sem esforço. A vitória que ele teve no Vale do Sal não foi só por causa da fé, mas pela ação corajosa dele em enfrentar um exército superior. O sal, assim como nossa fé, é um meio, não um fim. Deus é quem nos dá a vitória, mas nós devemos fazer a nossa parte. Em João 9, vemos que Jesus curou um homem cego com uma ação simbólica. Ele usou o pó e a saliva para fazer lama e curar os olhos do homem. O que isso nos ensina? A ação acompanha a fé. Jesus não apenas falou, ele agiu. Da mesma forma, nós devemos agir em fé para que possamos ver as bênçãos de Deus se manifestarem em nossas vidas. O sal tem um significado profundo na Bíblia, pois ele não é apenas um tempero, mas uma ferramenta espiritual poderosa. Usado corretamente, ele simboliza a aliança com Deus, a purificação e a vitória sobre os inimigos. Mas para que ele tenha efeito, precisamos agir com fé e dedicação. O sal é uma lembrança de que devemos ser fiéis a Deus, agir com coragem e lutar pelas nossas bênçãos. Você está pronto para lutar pelas suas bênçãos? Está disposto a fazer o que for necessário para ver a vitória em sua vida? Não espere passivamente, como muitos fazem. A fé sem ação é inútil. Que possamos aprender com Davi, que enfrentou os desafios de frente, confiando em Deus, mas também agindo em fé. Lembre-se, o sal é uma ferramenta poderosa, mas é a nossa fé e ação que o tornam eficaz. Não use o sal de forma leviana, mas com reverência,
sabendo que ele representa um compromisso com Deus. Só assim, você verá as bênçãos se manifestarem. E antes de terminar, convido você a refletir sobre algo importante. Você tem agido com fé e ação em sua vida espiritual? Está lutando pelas bênçãos de Deus ou esperando que tudo se resolva por si só? Compartilhe nos comentários sua opinião sobre esse tema. E, se gostou desse vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e ajude a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Que Deus abençoe você grandemente.